E no vídeo de hoje a gente vai falar o porquê de você ter uma metodologia dentro da sua academia de jiu-jitsu. Se você não conhece esse canal é o Tatame Cheio, seja muito bem-vindo. E aqui a gente fala sobre estratégias que vai fazer com que donos de academias de jiu-jitsu tenham mais faturamento, mais alunos e consiga cada vez mais crescer o seu negócio. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o porquê que você, professor e dono de uma academia de jiu-jitsu, precisa ter uma metodologia se você quer crescer o seu negócio, se você quer aumentar o seu número de alunos. Esse vídeo aqui é pensado para tanto você que é professor de jiu-jitsu e não tem metodologia na sua academia hoje, mas está pensando, quer saber mais sobre como ter a metodologia, tanto para você, professor de academia ou dono de academia de jiu-jitsu, que é fechado para isso. Eu quero que com esses vídeos que eu trago aqui, com esse conteúdo, você que está assistindo esse vídeo, pense, saia fora do que você acha hoje como certo e tente imaginar isso. Então eu vou tentar trazer o conceito do por trás de você ter uma metodologia de jiu-jitsu dentro da sua academia de jiu-jitsu. A sua academia de jiu-jitsu, ela é um negócio. E todo negócio de educação, você entende que hoje você presta um serviço de educação. Por quê? Porque é um serviço onde a pessoa ela vai aprendendo cada vez mais o jiu-jitsu. Então, na faixa branca, ela aprende um tanto, depois ela ganha o primeiro grau, depois ela ganha o segundo grau, depois o terceiro, quarto grau. Quanto mais graus ela tiver, entre aspas, a gente sabe que o nível dela é maior naquilo que ela está se aplicando, que o nível educacional dela, o nível de aprendizado dela é maior, que ela tem um nível maior naquilo ali. Só que você entende que hoje, você que não tem a metodologia, ou as escolas que não têm a metodologia, o aluno ele fica solto. É como se a gente não soubesse qual é o próximo passo. É como se o aluno não soubesse qual é o próximo passo que ele precisa dar para ele evoluir. Então fica uma coisa meio solta. Como que fica hoje na maioria das escolas? Os professores às vezes cobram presença, em outras academias não cobram presença, e vai mais pelo tempo que a pessoa está ali. Então eu que tô ali indo todo dia na academia de jiu-jitsu, e o fulano que começou comigo, que vai 2 vezes na semana, a gente troca de faixa na mesma época. Então a gente troca de faixa no final do ano, por exemplo, que é a maior parte das trocas de faixa de academia de jiu-jitsu. Então a gente troca de faixa igual, só que eu fiz 400 treinos e o fulano que começou comigo fez 80 treinos. Você acha isso justo? Se você tem uma metodologia, você deixa o seu sistema justo. Então você premia o aluno que vai mais. Por quê? O aluno que vai mais, se a sua aula ela tem uma metodologia, se você segue um avanço na sua aula, se na aula 1 o aluno ele aprende a como quebrar uma pegada, se na aula 2 o aluno aprende, agora ele quebrou a pegada, o que ele faz? Na terceira aula, ele quebrou a pegada, ele fez aquilo, como que ele dá o armlock. Você consegue entender que é uma progressão? E se o aluno ele vai em toda a aula, ele está progredindo mais do que o outro, porque tem uma metodologia. Então, a ideia da metodologia é você padronizar as suas aulas e você saber qual vai ser a aula que você vai aplicar naquele dia. Porque o que acontece, né? É muito comum do professor chegar na academia, não saber nem qual que vai ser a aula que ele vai passar e ele tira ali da cartola uma posição que provavelmente ele gosta de fazer. Então ele tira ali da cartola. Ou ele faz pensando em algum aluno específico dele. Tem aquele meu aluno ali que ele é bom daquilo. Eu vou passar uma aula para ajudar esse meu aluno. Tem isso também. E a ideia não é essa. A ideia é você padronizar o seu ensino para que você entenda. Na quarta-feira da semana que vem, a aula é essa. Na quinta-feira da semana que vem, a aula é essa. E aí você consegue entender que os seus alunos que vêm cada vez mais, eles vão se aprimorando melhor do que os que vêm cada vez menos. Então aí você premia o aluno que vem mais. Por quê? Porque não é justo. Eu venho em 400 aulas, o aluno vem em 80. E aí eu acabo meio que, mas eu vim mais, eu vim em todas as aulas, qual que é a minha recompensa? Tudo bem que a recompensa eu vou ser melhor do que o outro, mas não é justo até com quem vem menos, né? O cara vai apanhar do cara que começou junto com ele ali. E aí ele entendendo esse sistema, o cara ele me bate porque ele vem em mais aulas. E aí ele entende e ele fala, eu tenho que ir em mais aulas para eu melhorar. Então,
Primeiro pilar, esse é o pilar de você ter uma metodologia. O segundo pilar, o segundo benefício, né, de você ter uma metodologia é que não fica uma aula solta, não fica uma aula vaga sem o aluno entender qual é a próxima aula que vai ter no outro dia. Então, o que acontece quando você tem uma metodologia? Já pelo aquecimento, o aluno já sabe qual é a aula que ele vai ter, porque ele já entende e ele sabe, pô, eu vou ter tantas aulas e essas aulas elas vão se repetir e eu vou ver essa posição de novo, né? Coisa que não acontece em academias que não têm metodologia, porque academias que não têm metodologia, às vezes o professor passa uma posição de gancho uma vez e não passa nunca mais. Por quê? Porque ele não se lembra, aí depois ele passa uma della riva, não tem progressão, não tem continuidade. É como se na segunda-feira o professor passa uma pegada de costa, na terça-feira ele passa uma passagem de guarda fechada, na quarta-feira ele passa uma guarda-aranha, não tem progressão, os seus alunos não progridem. E outra, eles não sabem a quantidade de aulas que eles precisam fazer para que eles venham a pegar a próxima faixa ou a pegar o próximo grau. Você precisa ter isso metrificado, porque é como se a gente estivesse numa faculdade. Na faculdade eu sei quantas aulas eu vou, qual é o assunto que vai ser dado. Então o professor chega ali no primeiro dia de aula, ele fala, ó, galera, o assunto que vai ser dado vai ser esse. Na primeira prova que a gente vai ter, são esses assuntos que vão cair. Na segunda prova, são esses assuntos. Porque o professor já deu. E é assim que tem que ser a sua academia, para que o aluno ele entenda que ele vai ter aquele período ali, aqueles conteúdos, ele vai ter a prova e ele vai ter, por exemplo, 4 anos de formação, ou ele vai precisar participar de X aulas para trocar de faixa. Então você precisa trazer esse conceito de parte educacional para a sua academia, para que o aluno não se sinta perdido. E terceiro benefício também é que você consegue cobrar na sua graduação, você consegue cobrar o que foi dado. Então, o que acontece, né? É muito comum os professores cobrarem ali um exame de faixa. Eles cobram esse exame de faixa do aluno para ele trocar de faixa. E aí, fica meio solto também. Fica como se fosse, você precisa fazer X, Y, Z. Só que, será que o X, o Y, Z foi passado? Será que realmente esse aluno ele aprendeu isso? Se você tiver uma metodologia, isso não acontece, porque você sabe quais são as aulas que você deu. E aí você sabe, quando chegar na sua prova de graduação, você vai entender o que você precisa cobrar do seu aluno, porque você tem certeza que isso foi passado para o seu aluno. E isso é diferente da faixa branca, da faixa azul, por exemplo. A aula da faixa branca 1 grau, da faixa branca 2 graus, 3 graus, não pode ser a mesma de um faixa roxa, você entende? A sua metodologia, ela precisa ser diferente de acordo com cada nível. É nível iniciante, nível intermediário e nível avançado. Então precisa ter uma metodologia específica para cada um. E aí você precisa pensar nessa metodologia, precisa sentar, porque afinal, o que você sabe é jiu-jitsu. Então se você sentar, você vai conseguir desenvolver isso, eu tenho certeza. Outra coisa também que a metodologia ela te ajuda no crescimento da sua academia é a parte de retenção de aluno. Porque o aluno ele sabe onde ele está indo. Então ele sabe que ele precisa fazer X aulas. Sei lá, ele sabe que ele precisa fazer 60 aulas para pegar o próximo grau. Estou dando um exemplo. Não é esse o número, né? Não é esse o número-chave que você precisa pensar. Não. Mas ele sabe que ele precisa fazer X aulas, por exemplo, para pegar o próximo grau. E depois de X aulas que ele fizer, ele vai pegar o próximo grau. E depois de X aula, então ele sempre fica esperando o próximo grau e a próxima faixa. E isso faz com que ele fique cada vez mais na sua academia. Aí você pode estar pensando, pô, Gustavo, mas isso aí é errado, eu tô amarrando o aluno a mim. Não é errado. Você só está deixando claro para esse aluno quais são os pontos que ele precisa passar dentro da sua academia para que ele fique cada vez melhor no jiu-jitsu, cada vez melhor pessoa e que ele troque de faixa. É simples. Por isso que a metodologia serve para isso. E se você não tem uma metodologia hoje, faça esse exercício que eu te falei. Pega o caderno, senta e desenvolva uma metodologia, porque ela é importante para o crescimento do seu negócio. Imagina também que você contrata um professor para sua academia. Se você não tiver uma metodologia, esse professor ele vai puxar a aula de um jeito para aquela turma. E você não vai conseguir dar continuidade dessa aula
pra aquela turma. Porque o professor, ele passou uma guarda-lapela na segunda, e você vai chegar na terça, você vai puxar outra aula nada a ver, entendeu? Agora, se você tem uma metodologia, o professor já sabe qual é a aula da segunda-feira. Ele já estudou. E aí, quando vem outro professor, consegue substituir ele tranquilamente. Porque você tem uma metodologia. Então, quando você pensa no negócio, a metodologia faz todo sentido. Porque você consegue contratar professor, explicar para eles como que funciona a sua metodologia e como que segue ali, como que é a organização dentro da sua academia. E assim a gente encerra o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui o que você acha também sobre metodologia, se você tem a metodologia desenvolvida na sua escola. A ideia desse vídeo é fazer com que você realmente pense. Então pega um caderno, senta ali um pouco e começa a escrever, né? Tenha esse trabalho de você pensar, né, nesses conteúdos. Envia para algum professor que você acha também que precisa ouvir precisa ver essa explicação aqui. Comenta aqui embaixo, curte o canal e a gente vai ter muito mais vídeos por aí. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.